Mais uma vez, vamos nós juntos, nesta manhã, compartilhar da palavra de Deus. Essa noite eu acordei pensando algumas coisas, alguns textos da Bíblia, e eu gostaria de ler para nós 3 textos da Bíblia hoje. E esses textos estão em 2 Coríntios, capítulo 3, vamos ler, versículo 1 a 3. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos? Ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus vivente, nem em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos nossos corações. Agora eu queria ler Romanos capítulo 8, versículo 14 até o 16. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez, atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E agora eu queria ler primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Eu estava lembrando que, certa oportunidade, houve um encontro de pessoas idosas com aqueles que estudaram juntos na sua juventude, há pouco mais de 30 anos atrás. E nós mudamos, somos pessoas diferentes, né, fisicamente, uns nós conhecemos, outros não. E ali naquele encontro, as pessoas foram trocando fotografias daquela época. E de repente eu me dei conta em uma fotografia que eu falei, nossa, é meu filho. Mas na verdade não era meu filho, era eu. As aparências muitas vezes são semelhantes. E pensando nisso, eu lembrei desse texto de Somos Filhos de Deus. Aí, além disso, aconteceu uma outra situação que foi proposto que as pessoas escrevessem lembranças daquelas pessoas e lessem, né? Então aparecia coisa assim, eu lembro de que a pessoa falava sempre de Deus para mim. A outra, eu lembro que a pessoa usava sempre roupa X. A outra, eu lembro de um folheto que ela me entregou. A outra, de um presente que eu ganhei. Bom, enfim, várias situações. Mas por que eu estou contando isso para vocês? Porque eu queria relacionar as nossas vidas a esses 2 pontos. O DNA dos nossos filhos tem semelhança conosco. Então nós precisamos ter semelhança com o nosso Pai. Precisamos ter misericórdia, precisamos ter paz, longanimidade, paciência. Enfim, precisamos conhecê-lo cada dia mais
e manifestar essa semelhança. Esse é um ponto muito importante para aquele que se identifica como filho de Deus. Porque os filhos de Deus andam na verdade, andam na luz, são segundo o seu Pai. E isso nós precisamos manifestar nas nossas vidas. E o outro ponto da história nos faz lembrar desse trecho de 2 Coríntios, que nós cristãos somos uma carta que as pessoas leem diariamente. E o que as pessoas estão lendo através de nós? Por exemplo, alguém que conviveu comigo há 20 anos atrás, o que será que ele lembra de mim? Se alguém perguntar para ele, você conheceu o irmão Júlio? Conheci. Há quanto tempo? Há 20 anos atrás. O que você lembra dele? Esse ponto é importante, irmão. Por isso é muito importante como nós vivemos. Porque nós somos a carta que as pessoas leem. Nós somos essa carta que trazem à memória às pessoas aquilo que somos. E se somos verdadeiramente filhos de Deus, é isso que devemos apresentar quando as pessoas fazem a leitura. O que elas devem lembrar de nós tem que estar relacionado ao nosso Pai, a nossa misericórdia, o nosso amor, a nossa maneira de falar, a pregação do Evangelho, a entrega de um folheto, ou um presente falando da palavra de Deus. Enfim, eu e você podemos manifestar o que somos através da nossa vida. Não só podemos, como manifestamos. Porque a palavra de Deus diz que os filhos do diabo manifestam a mentira, a injustiça. Então, os filhos de Deus têm que manifestar o caráter de Deus. E as pessoas têm que ler esse caráter através da nossa maneira de viver. É interessante nós pensarmos nisso. Eu fiquei meditando à madrugada. Eu acordava e lembrava disso, e pensava, e lembrava da semelhança do pai e do filho, e lembrava das situações das pessoas falando, eu lembro disso, do fulano, eu lembro daquilo. E isso trouxe no meu coração assim, uma propriedade muito grande desses três textos que eu tenho lido nesta manhã. 2 Coríntios, que fala que nós somos uma carta viva, uma carta escrita no nosso coração, manifestada aos homens. E Romanos e 1 João, que nos identifica como filhos de Deus. É muito interessante nós pensarmos nisso. Eu e você somos filhos de Deus? Eu e você vivemos como filhos de Deus? Eu e você manifestamos na nossa vida o caráter dos filhos de Deus? Pense nisso. Analise a sua vida. Senta, começa a escrever o que as pessoas mais percebem em você. Gritaria ou mansidão? Linguagem chula ou palavras doces? Verdade ou mentira? Comportamento adequado ou inadequado? Você fala da palavra de Deus ou seus lábios sempre são voltados às coisas do mundo? Há lugar na sua vida para compartilhar da grandeza, do amor, da misericórdia da pessoa do Senhor Jesus? Pense nisso. Que carta as pessoas estão lendo no seu viver? É interessante nós meditarmos, pensarmos naquilo que nós colocamos para pessoas. Elas leem o que nós somos. E muitas pessoas não têm acesso à Bíblia. Ela não lê a Bíblia. Então, ela lê você. E o que ela aprende das Escrituras é aquilo que você demonstra. Um grande abraço, um beijo bem grande no seu coração
Um bom dia.